Eu quero peidar. Eu vou peidar. Eu sempre disse que ia jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Alguns se irritam. Quer que eu saia por aí escalpelando os outros. Aí agora... Fechando instituições, prendendo, atirando. Eu até reconheço que você está bastante chateado com muita coisa que acontece no Brasil. Agora, muitos que participam, né, quer uma reação imediata, em especial do presidente. Aí eu autorizo. Eu não vou sair das 4 linhas. O que eu disse, nós cada vez mais agora vamos dizer a alguns, olha, você tem que jogar dentro da 4 linhas também, senão vai dar ruim, pô, vai dar problema. Comecei a preparar uma nota, havia telefonado, eu telefonei ontem à noite para o Michel Temer, falei com ele hoje de manhã novamente, o ex-presidente da República, ele veio a Brasília, por 2 momentos conversou comigo aqui, um pouco mais de 1 hora, ele colaborou com algumas coisas na nota, eu concordei e publicamos. O que aconteceu de imediato? De imediato. Você quer a gasolina mais barata, não quer? Álcool, gás, isso tudo está indexado ao preço do dólar. Bem, de imediato, por volta das 3 da tarde, nós publicamos a nota, está o gráfico aqui, ó. A Bolsa de Valores subiu quantos pontos, Pedro? 2%. Subiu 2%, faz em pontos aqui, 2.800 pontos. E geralmente, quando sobe a Bolsa, o dólar cai, não é isso? Exatamente. O dólar caiu praticamente 2%. Espero que continue caindo amanhã, sexta-feira. A doação dos ossos, mas era para dar para um animalzinho, para um cachorrinho. Claro que os ossos são muito importantes para você fazer um caldo, tiro tutano, mas essa fila que a gente está vendo é de gente que precisa do osso, da carne doado para se alimentar mesmo. Isso é um retrato de 19 milhões de brasileiros que estão passando fome. Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a esse humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, é de dar pena a situação do gado, principalmente o gado idólatra. Entendendo melhor a cabeça de um bolsonarista, eu consigo ver que existe um desespero, né? Como a gente já falou em outros vídeos, o brasileiro ele carece de heróis. Não tem heróis nacionais, são muito poucos. Os que verdadeiramente foram heróis, eles são abafados, eles são escondidos pela mídia. Como por exemplo, os cobras fumantes, como por exemplo o Dr. Enéas na política. Todos esses homens, e são muitos, eu ainda penso em fazer um quadro aqui na semana só pra gente mostrar os grandes homens do Brasil, e são muitos. Você vê Santos Dumont mesmo, o cara que inventou o avião, embora os americanos até isso queiram pra eles esse título, mas foi Santos Dumont, sim. E no Brasil tem vários assim. Na minha cidade mesmo tem um pequeno grupo aqui, uma cidade pequena, Caruaru, Pernambuco, e o pessoal tentando legalizar os aviões. Eles estão fabricando os aviões de pequeno porte aqui nessa cidade. Poderia trazer muito desenvolvimento para a cidade, mas ao invés de ter uma ajuda, eles têm justamente o contrário. Burocracia cada vez maior que proíbe que eles continuem fabricando. Ah não, porque a gente precisa analisar. Sim, porque não analisa? Estamos prontos, venha para cá, faça os testes que for necessário. Não, a gente vai agendar quando tiver um tempo. Os caras fazem de tudo para atrasar, são contra o Brasil. É isso que eu falo para vocês e o povo tem que entender isso.
Pelo amor de Cristo. O Brasil está programado para dar errado. Eles querem que o Brasil dependa tudo lá de fora. É um mundo globalizado. Brasil, celeiro do mundo. Daí vem a matéria-prima. Nós fabricamos. É assim que tem que ser e acabou. Vocês nos entregam a matéria-prima rara que o Criador colocou na terra de vocês para abençoar vocês. Passam para a gente pelo preço que nós dissemos que vale. E depois compra o produto que nós produzimos com a tua matéria-prima pelo que eu disser que vale. Ou seja, os olhos da tua cara, o rins que tu tem no teu corpo, o teu pulmão. E nós simplesmente dizemos, tá certo, vamos confiar no capitão, não é? Agora, esse recuo do Bolsonaro, por exemplo, vou falar pra vocês aqui de coincidência, como tá na matéria, ó. O recuo de Bolsonaro no golpismo coincide com o julgamento do Fórum de Flávio, filhinho dele, né? Comprando aí sua mansão, com um salário, como eu mostrei na matéria, de 30 e poucos mil reais, senador Flávio Bolsonaro. Então querem quebrar aí o sigilo dele, o fórum dele. Escuta só isso aqui, ó. O julgamento está marcado para a próxima terça-feira, dia 14 de setembro de 2021, ou seja, é agora. Depois de um pedido de adiantamento da defesa de Flávio, o ministro Cássio Nunes Marques, presidente da segunda turma, tinha marcado para o dia 31 de agosto, mas um dos advogados de Flávio alegou que não podia comparecer. Desde o ano passado, a defesa sustenta que o senador possui direito a fórum especial, junto ao órgão especial do TJ do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Pausa. O cara é um homem público. Além disso, não fosse suficiente, ainda é filho do presidente da nação e é esse medo todo de perder o fórum. Por quê? Se todo o dinheiro que ele ganhou supostamente foi legal, se os bens que ele tem vêm do suor do rosto, por que tem medo? Eu já disse, eu não sou investigado, graças a Deus, por nada, mas quem quiser investigar não precisa pedir. E o que eu puder fornecer de prova, de livre e espontânea vontade, para deixar claro as minhas poucas coisas, eu estou disposto. E isso não me envergonharia, muito pelo contrário. Provaria para todos que o que eu digo é simplesmente a verdade. E ainda mais eu fosse um homem que vive às custas do dinheiro público. Então só por aqui, meu irmão, você vê que algo errado não está certo. Entende o que eu quero dizer, meus irmãos? Então eu fico pensando, Bolsonaro, que como o próprio Coppola já falou, né, é uma leoa protegendo os filhinhos. O que não quer dizer que o Bolsonaro seja um leão, né? O Bolsonaro, ele tá mais para uma leoa. É a leoa que protege os filhotes a qualquer custo. É verdade, é só ver qualquer documentário aí sobre a vida nas savanas, né? E nem isso, porque você nunca vai ver um leão ou uma leoa pedir arrego para uma hiena. E se a cúpula do judiciário são hienas, que leão é esse que barganha com elas ao invés de enfrentá-las? Foi a única vez que ele teve coragem de criticar o governo, mas logo voltou atrás porque viu que a bolha bolsonarista é muito grande. E nesse caso, caíram pra cima atacando ele. Olha como você fala do presidente, e ele viu que aquilo ali não deu bom pra ele. Todos nós que trabalhamos com o público, com a informação, a gente às vezes se vê nessa situação. Olha, a situação tá confortável, eu tô ganhando mais relevância, mas não é a verdade. A verdade vai me trazer problemas, talvez processos, perseguição, até das próprias pessoas que me seguem, e eu só vou cair. O que é que eu faço? Fico com a minha consciência tranquila ou continuo crescendo à base de uma mentira? E aí, meu irmão, você já imagina, são poucos que têm coragem de dizer a verdade. Eu digo infelizmente, veja o que eu digo, infelizmente eu estava certo, porque eu queria estar errado nessas coisas. Eu gostaria muito que o Bolsonaro contrariasse toda a nossa lógica, todas as nossas pesquisas e fizesse o correto. Olha aqui, é isso aqui que tem que ser feito, eu vou fazer. Custe a prisão dos meus filhos que deve, custe a minha própria, mas eu vou fazer. Mas ele não pode fazer. Como eu disse pra vocês, ele e a família toda estão enriquecendo. Os filhos são mais novos, né, imaturos, então começa a esbanjar. Mas pode ter certeza, se os filhos têm isso, ele tem muito mais, porque ele é o cabeça de tudo. Então, usa-se o povo como massa de manobra, os objetivos dele foram atingidos, pode ter certeza. Preste atenção que o judiciário, o parlamento não queria mais conversa, estava começando a ficar isolado. Até porque as pesquisas diziam que ele ia perder no primeiro turno e isso e aquilo. E acabou que o Bolsonaro estava vendo o seu poder diminuindo e muito. Então o que é que ele faz? Faz um blefe apostando em duas coisas. Um, no derramamento de sangue, que era o que ele queria. Só que ele esqueceu que aquele povo que estava lá, que infelizmente eles mesmos chamam de gado, mas eu entendo que é muitas pessoas boas, trabalhadores, de bom coração, que só queriam que o Brasil melhorasse. Então se esforçaram, foram para ali, mas não são vândalos, não são vagabundos. São pessoas de bem. E lógico que eles não iam entrar em confronto com a polícia. Lógico que eles não seriam violentos como eles esperavam que fosse, para assim poder dar o golpe legitimamente. Tinha acampamentos do exército ali próximos, como eu mostrei em matérias aqui,
Então, no caso de haver ali uma treta civil grande, aí ele poderia agir com legitimidade, como ele inclusive disse. Vou estar reunido com o Supremo, tudo, disse. Ia fazer a reunião, depois mudou ela. A gente explicou tudo nesse outro vídeo aqui, se você não viu, veja. Então ele apostou nisso. Como não aconteceu, ele foi pelo segundo caminho, que também já estava previsto. Olha, o movimento dando errado, se não houver violência por parte das pessoas que vão para lá, que são cidadãos de bem, pelo menos vai servir como demonstração de força. Que eles têm que conversar comigo sim, porque se eu for pro tudo ou nada, eles também podem perder. E deu certo. Olha quem conduziu as coisas, Michel Temer. Davi, o que é que tem sobre o Michel Temer? Procure os nossos vídeos aqui, esse cara era pra estar preso. Inclusive o vídeo que eu dizia os motivos de ele não estar preso foi tirado do ar. Mas eu repito aqui, não tem problema não, ele é um tubarão branco. É aquele cara que quando algum agente, como eu mostrei no filme também, se você não viu, a gente fez uma análise do filme O Senhor das Armas, assista esse filme, que é praticamente o Michel Temer. Só muda a matéria-prima que ele trabalha. Quando algum agente sério, alguém limpo, acha provas contra eles e leva pra mão de quem poderia prendê-lo, os caras olham assim e dizem, não é suficiente não, dá um parabéns pro cara, promove ele, tira ele daquela área, igualzinho como no filme. Porque na mesma hora que ele vai cair, ele já pega o telefone e diz, olha, se eu cair, tu sabe o que vai acontecer, né? Vai chegar em você também. Então eu tenho um jantar aqui, ó, às 10 horas e não quero me atrasar não, manda logo me soltarem. E foi o que fizeram com o Michel Temer. Chegou aí pra delegacia, mas rapidamente soltaram. O cara é muito grande. Eu vi uma própria mídia bolsonarista agora elogiando, né? O Michel Temer dizendo que o governo de Bolsonaro é uma continuação do dele. E vocês lembram o que é que o povo estava sentindo no governo Temer. E continua realmente nesse. Isso era a verdade. Agora, o mais triste é a gente ver, por exemplo, a Jovem Panos. Eu vou colocar um trecho, depois vou colocar sem a imagem, pra gente não tomar direitos autorais. Mas eles praticamente debochando do povo. Enquanto as pessoas estavam ali, fora Alexandre de Moraes, isso e aquilo, tava ele e Bolsonaro agora falando sobre futebol. É, meus amigos. E isso vem de uma mídia bolsonarista. Vou colocar pra você ouvir, pra você mandar pra aquele gado. Inclusive, vamos fazer aqui o chamado. Aumente aí o aparelho de celular que você estiver ouvindo. Aumenta o computador, a televisão. Coloca no máximo, chama o gado. Vamos chamar o gado. Vamos chamar ele aqui, bora lá. Bom, gado convocado escuta agora uma mídia bolsonarista dizendo que o Bolsonaro e o Alexandre estavam conversando sobre futebol. Enquanto isso, o gado lá se matando. Mas vamos ouvir. Vamos lá. Com a decisão de ontem do presidente da República, aconselhado por Ciro Nogueira, o seu ministro da Casa Civil, e também pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de sentar com Michel Temer e ouvir um constitucionalista, ex-presidente da República, um grande articulador político, ouvir a sua experiência. E olha só, foi próprio Michel Temer quem indicou o Alexandre de Moraes. E o Michel Temer sugeriu, vamos ligar para o Alexandre de Moraes? Imediatamente, Bolsonaro não pestanejou. Pode ligar. Bolsonaro e Alexandre de Moraes conversaram pelo telefone, falaram até de futebol. Alexandre de Moraes é corintiano, Bolsonaro palmeirense. Essa rivalidade vai além dos tribunais e chega nos campos de futebol. Mas isso é um sinal de que as armas podem ter sido abaixadas a partir de agora. E quem sai ganhando com tudo isso? Quem sai ganhando é a República. Quem sai ganhando é o Brasil. Quem sai ganhando é o povo brasileiro que está pagando carne cara, que está pagando gás caro, que está pagando combustível caro e que está chegando a casa de 10% a inflação nos últimos 12 meses. Tomara que tudo isso agora redunde em bênção e acabe o período de maldições. Então, por mais que não goste, eu vou repetir. A Bíblia é o livro sagrado e diz: maldito é o homem que confia no homem. Se você idolatra Bolsonaro, se você idolatra Lula, você é maldito segundo as escrituras. Tem gente, por exemplo, falando em Ciro Gomes. Quantos anos Ciro Gomes tem de política? Dr. Enéas mostrou documentos que ele assinou a submissão do Brasil. Querem colocar outro cara que vive de política, que só tem o que tem por causa de política. Não é uma terceira via, nunca será. Sérgio Moro é outro que estava falando esses dias, também tem vídeo aqui. Falou em Corte Internacional Anticorrupção. Ou seja, eles lá vindo aqui se meter. E eu já disse pra vocês, existe almoço grátis? Alguém vai ajudar o outro sem interesse nenhum? Só vem pra saquear mais a nação. E o cara que deveria ser nacionalista, ele tem que entender esse tipo de coisa. Senão não passa de mais um gado. Enfim, meus irmãos, eu já disse pra vocês, independente de quem for o governo, o
primeiro passo que a gente tem que fazer é acordar, é cobrar. Vou ficar em cima, você agora tem as redes sociais, você tem uma proximidade maior com eles agora, qualquer um deles, não importa de que estado é, você tem acesso aos caras, graças à internet, graças às redes sociais. Então fique em cima, irmão, cobra, não deixa os caras à vontade. Olha o papo do filho de Bolsonaro, confie no capitão. Quais as provas que ele deu pra alguém confiar nele? Olha o preço de tudo. É claro que um cara que tá comprando mansão de 12 milhões de reais e dizendo que foi 5, tá achando tudo barato. Tu acha que um cara desse, ganhando o que eles ganham, vai estar preocupado que se a gasolina é 10 conto? Quem se preocupa é eu, é você, que vive do próprio suor. Mas quem ganha fácil não vai ligar não, meu amigo. Esses caras nunca souberam o que é estourar uma mão de tanto pintar a parede como eu mesmo no começo desse canal, vocês sabem disso. Tem uns vídeos aí antigos que é inscrito. Desde o primeiro canal, há 7 anos, já viu isso acontecer. Não sabe o que é encaliçar uma mão, não sabe o que é ter o casco duro no pé, de tanto pisar no chão quente. Esses caras não sabem, nasceram em berço de ouro e sempre foram acostumados, desde criança, a ter tudo fácil. Você acha que ele vai entender o que é um ônibus em mau estado, o que é uma estrada esburacada, o cara dentro de uma BMW, dentro de uma Mercedes? Agora, se ele andasse numa Toyota, numa Rural, desde pequenininho, porque é mais barato, num ônibus velho, que quando tá velho demais, né? Aqueles ônibus que rodam aí na cidade, quando eles estão velhos demais, eles vão pro sítio. E a gente vai dentro daquele troço que parece um navio. A carroceria vai pra um lado, o chassi vai pra outro. Eu, você que passa por isso, passou por isso muito, a gente entende o sofrimento do pobre. A gente se compadece. Mas quem nunca viveu essa situação, família, vocês acham mesmo? O povo é gado mesmo. É por isso que sofre. Enfim, meus irmãos, a gente vai fazendo a nossa parte aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Passe a mensagem adiante. Não tem essa de esquerda e direita, porque o próprio Bolsonaro é a esquerda. Ele gravou o vídeo aí elogiando lá o país do pastel de vento e do flango frito. Elogiou os caras. Tá vendendo tudo pra eles. Não tem essa não, irmãos. Esquerda e direita é pro povo. Lá dentro é tudo amigo. Falou do Hélio Negão, eu lembrei. A gente tava no aniversário do... A gente tava no aniversário do vice-presidente da Câmara, do Marcelo Ramos. Tava todo mundo lá. Tava os petistas, tava os comunistas, tava os bolsonaristas e tal. Aí tava o Hélio Negão. Aí chegou o Hélio Negão na mesa lá da Jandira Fegali, do Paulo Teixeira, dos caras do PSB e tal. E, mano, é isso aí, sou amigo, não sei o quê. Aí os caras, chegou o proctologista do Bolsonaro. aí o Hélio, é isso aí, meu, vocês são meus amigos, não sei o quê. Então, na real, lá em Brasília, todo mundo fala. E aí o pessoal fica se matando aqui na ponta. Porque a política, de fato, é isso, cara. É isso, né? Porque ele faz tudo isso, posta de machão, não sei o que, fala de Psol Kids no Twitter. Chega no plenário, sabe o que ele fala? Ô, Kim, vamos deixar isso pra internet só, meu. Não fala de mim aqui no plenário, não. Ô, Kim, vamos deixar na boa aqui, só na briga política. No plenário ele vem pessoalmente, é um bosta. Pessoalmente, ele é um bosta. Mas você falando isso aqui, você vai encontrar com ele depois. Eu vou e ele vai falar, meu, deixa só pro podcast lá, né, meu? Não fala aqui comigo. Mas assim, aqueles caras do Bolsonaro, o Arthur também conhece, eles são só brabo na câmera. Cara, eu não sei se é. Enéas falou tanto, é falsa a briga entre eles. Qualquer P, sempre estiveram juntos e continuam. Enfim, meus irmãos, eu vou encerrar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Mas a gente se encontra amanhã, se assim o criador permitir. E aí já vamos falar de outra denúncia muito séria aqui, meus irmãos. E eu tenho certeza que você vai ficar indignado. Um abraço e tamo junto.